Essa é a palavra 92 do hebraico 365, é a palavra zerá, semente, descendência. Lá em Zacarias diz que haverá semente de paz. E hoje vive essa palavra assim: procure plantar algo, nem que seja uma ideia, um começo de um projeto, mas dê início a algo que parece pequeno, mas que você sabe que tem potencial. E responda para si mesmo: você está sabendo que aquilo que você planta, você também colhe, seja ele bom ou mal? Esse é o Hebraico 365. Essa é a palavra 93 do hebraico 365, é a palavra querem, vinhedo, vinha. E o profeta Miqueias diz que o povo de Israel passava em uma situação em que cada um estava debaixo da sua vinha. E hoje vive essa palavra assim: desfrute das suas bênçãos, mas perceba também os que estão ao seu redor. E responda para si mesmo: eu tenho cuidado mais da minha vinha pessoal ou eu tenho vivido muito pela vinha do outro? Esse é o Hebraico 365. Essa é a palavra 94 do hebraico 365, a palavra hesed, bondade leal ou misericórdia. E lá em Oséias diz que o Senhor quer bondade, quer misericórdia e não sacrifícios. E hoje vive essa palavra assim: faça algo gentil para alguém e alguém que você sabe que não vai retribuir. E responda para si mesmo: eu tenho sido rigoroso comigo mesmo ou tenho sido bondoso? Esse é o Hebraico 365. Essa é a palavra 95 do Hebraico 365, a palavra mishpat, justiça, juízo. E lá em Amós está escrito: corra o juízo ou a justiça como os rios. E hoje vive essa palavra assim: tome as suas decisões baseado no que é justo, mesmo que não pareça conveniente. E responda para si mesmo: como eu reajo quando vejo uma injustiça acontecer? Esse é o Hebraico 365. Essa é a palavra 96 do hebraico 365, é a palavra tzedekah, retidão, justiça social. E lá em Amós diz: e a retidão como um rio perene. Faltou justiça social para Israel. E hoje viva essa palavra assim: doe um pouco do seu tempo para uma causa social, seja ela uma doação de roupa para aqueles que estão precisando. Revise os seus armários, tire lá de dentro aquilo que você não usa mais e doe para alguém. Faça alguma justiça social. E responda para si mesmo: o quanto eu tenho me dedicado ao próximo, ao amor ao próximo. Esse é o Hebraico 365. Essa é a palavra 97 do hebraico 365, a palavra Geshem, chuva. E o Senhor trará a chuva seródia. E hoje vive essa palavra assim:
agradeça a Deus pelos recursos que nós temos hoje. Nós temos água potável, nós temos um lugar para morar, nós temos sossego no nosso lar. E responda para si mesmo, quais chuvas de bênçãos têm caído na minha vida e eu não tenho percebido? Esse é o Hebraico 3:65. Essa é a palavra 98 do Hebraico 3:65, a palavra haram, aquilo que move por dentro, misericórdia. É uma palavra que está ligada à palavra herem, que é a palavra para útero, a íntima compaixão. E hoje vive essa palavra assim. Tente ouvir sem julgar. Responda para si mesmo, como eu posso ser um lugar de acolhimento, de escuta para aqueles que estão ao meu redor. Esse é o Hebraico 3:65. Essa é a palavra 99 do Hebraico 3:65, a palavra emet, verdade. E lá em Zacarias diz, olha, falar a verdade cada um com o seu próximo. Aparentemente, isso estava sendo um problema naquela época. E hoje vive essa palavra assim, evite pequenas mentiras, as mentiras sociais. Em tudo que puder, fale a verdade. E responda para si mesmo, qual verdade em mim eu não tenho conseguido admitir? Esse é o Hebraico 3:65. Essa é a palavra 100 do Hebraico 3:65, a palavra romá, muro. Lá em Zacarias diz, eu serei um muro de fogo ao redor de Israel, diz o Senhor. E hoje vive essa palavra assim. Fortaleça as suas conexões emocionais e responda para si mesmo. Os seus amigos têm sido muros emocionais que te protegem? Esse é o Hebraico 3:65. Essa é a palavra 101 do Hebraico 3:65, a palavra razon, visão, revelação. E Deus diz para Abacuque, pegue a visão e coloque toda a revelação num lugar em que todos possam ver. E hoje vive essa palavra assim. Pegue aí os seus planos semanais, o seu bloquinho de notas, o que você tem ou que precisa fazer durante a semana. Coloque, anote e deixe num lugar bem visível, para que você possa cumprir os seus pequenos planos semanais. E responda para si mesmo, se eu não tivesse medo de falhar, aonde eu já estaria? Esse é o Hebraico 3:65. Essa é a palavra 102 do Hebraico 3:65. Hassá. Fique quieto. Fique em silêncio. Lá em Abacuque está dizendo, cale-se diante do Senhor toda a terra. E hoje vive essa palavra assim. Dedique pelo menos 5 minutos para ter silêncio, para fechar os olhos, para ficar sem esse celularzinho aqui. 5 minutos para pensar em nada. Dedique esse tempo para você mesmo. Dedique esse tempo para pensar em algumas coisas que estão ali adormecidas na sua alma. Tire esse tempo para sua paz. E responda para si mesmo. O que o meu barulho interno está tentando esconder de mim?
Esse é o Hebraico 365. Essa é a palavra 103 do Hebraico 365, a palavra ish, homem, marido. E lá em Oséias, Deus diz, tu me chamarás meu marido. E hoje vivo essa palavra assim. Ao cruzar o caminho de alguém, ao se encontrar com um vendedor, com uma pessoa que está te ajudando em alguma ocasião, trate essa pessoa com valor. Não é mais um, é um ser humano. E responda para si mesmo, eu tenho tratado as pessoas com a dignidade que elas merecem, seja em qualquer cargo que elas exerçam ou não. Esse é o Hebraico 365. Essa é a palavra 104 do Hebraico 365, a palavra et, estação, tempo. E o profeta Ageu diz, olha, é tempo de vocês morarem em suas casas forradas. E hoje, viva essa palavra assim. Não gaste o seu tempo de ouro com prioridades de bronze. E responda para si mesmo, no que eu estou investindo meu tempo que eu sei que não dará fruto algum. Esse é o Hebraico 365. Essa é a palavra 105 do Hebraico 365, é a palavra sha'ar, porta, portal, portão. E Amós diz, estabelecerei o meu juízo na porta. A porta é um lugar muito importante. E hoje vive essa palavra assim. Seja o porteiro da sua mente, do seu sentimento, nas suas emoções. Guarde aquilo que vai entrar, aquilo que vai sair dos seus lábios. A porta é um lugar extremamente importante. E responda para si mesmo, a minha porta está aberta para as influências certas. Tome muito cuidado com as influências que você tem tido ou que você tem deixado seus filhos ter ao longo do dia. Esse é o Hebraico 365. Essa é a palavra 106 do Hebraico 365, a palavra malar, anjo, mensageiro. Lá em Êxodo, Deus envia o anjo do Senhor para estar com o seu povo. E hoje vive essa palavra assim, seja um mensageiro de Deus para as pessoas. E responda para si mesmo, se eu fosse uma carta escrita, estampada, o que essa carta estaria dizendo de Deus? Esse é o Hebraico 365. Essa é a palavra 107 do Hebraico 365, a palavra ahavá, uma palavra muito conhecida, é a palavra amor em hebraico. E lá no profeta Malaquias, o Senhor diz a Israel, eu vos amei. E hoje vive essa palavra assim, demonstre amor, mas demonstre amor por atos. Lave uma louça, arrume um cantinho aí da sua casa, passe a roupa aí do seu cônjuge, cuide com carinho das coisas aí do seu filho, demonstre amor em atos. E responda para si mesmo, eu estou amando as pessoas pelo que elas são ou pelo que eu inventei delas? Esse é o Hebraico 365. Essa é a palavra 108 do Hebraico 365, a palavra she'erit, remanescente, o que restou. Deus diz para Miqueias, o profeta, eu restaurarei os remanescentes de Israel. E hoje vive essa palavra assim, o que restou de alguma situação difícil e que você precisa reerguer, restabelecer. Como você pode reconstruir a partir
desse ponto. E responda para si mesmo, olhando para dentro de você mesmo. O que ainda restou inteiro dentro de mim, depois de todas as perdas que eu tenho passado? Esse é o Hebraico 365. Essa é a palavra 109 do Hebraico 365, a palavra da Rashi, investigar, buscar. Lá em Amós diz, buscai o bem e não o mal. E hoje vive essa palavra assim, busque soluções ao invés de reclamações. E responda para si mesmo o que eu realmente tenho buscado nessa fase da minha vida. Esse é o Hebraico 365. Essa é a palavra 110 do Hebraico 365, é a palavra Shamaim, céu. Lá em Zacarias diz, e eu vos abrirei as janelas do céu. E hoje viva essa palavra assim. Em algum momento aí do seu dia, olhe para o céu, perceba as nuvens, as estações, o movimento do céu. Perceba a imensidão de Deus e responda para si mesmo. As minhas preocupações estão conectadas no chão, nos problemas ou no céu, nas possibilidades? Esse é o Hebraico 365. Essa é a palavra 111 do Hebraico 365, a palavra Hormá, sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E hoje vive essa palavra assim, dê preferência às pessoas com experiência para você tomar um conselho antes de decidir algo na sua vida. E responda para si mesmo. Eu tenho sido sábio o suficiente para me livrar de situações difíceis? Esse é o Hebraico 365. Essa é a palavra 112 do Hebraico 365, é a palavra biná, discernimento, entendimento. E hoje vive essa palavra assim, procure entender o que está por trás da ação das pessoas e responda para si mesmo. Eu tenho agido impulsivamente ou eu tenho entendido o sentimento, validado o outro? Esse é o Hebraico 365. Essa é a palavra 113 do Hebraico 365, a palavra da At, conhecimento, intimidade. A palavra de Deus diz que o conhecimento é mais valioso que o ouro. E hoje vive essa palavra assim, procure aprender algo novo, uma técnica, uma curiosidade, um fato. Essa ferramenta aqui tá cheia, né, de técnicas, eu vou dizer assim. Se você escrever lá no Google, né, como aprender a fazer um pudim sem ovo, vai estar lá 1000 vídeos para você ver. Porque a Bíblia diz que tal. Vai ter vários vídeos lá para explicar. Use o que você tem na mão para adquirir conhecimento. E responda para si mesmo. Eu tenho me dedicado
ao meu crescimento pessoal? Esse é o Hebraico 365. Essa é a palavra 114 do Hebraico 365, é a palavra mussar, disciplina, instrução. O que ama a disciplina, ama o conhecimento. E hoje viva essa palavra assim, mantenha a autodisciplina naquilo que você tem tentado estabelecer como rotina, seja uma dieta, um horário diferente aí para se levantar, seja capricho na escola, no trabalho. Foque, tenha disciplina. E responda para si mesmo, onde a falta da disciplina tem me impedido de crescer? Esse é o Hebraico 365. Essa é a palavra 115 do Hebraico 365, é a palavra Ra'á, próximo. Companheiro, amigo. Lá em Zacarias diz, não maquineis o mal contra o teu próximo. E hoje viva essa palavra assim. Não intente o mal contra aqueles que estão próximos de você. Não faça fofoca, não faça calúnia. E responda para si mesmo, eu tenho tratado o meu próximo como eu gostaria de ser tratado? Esse é o Hebraico 365. Essa é a palavra 116 do Hebraico 365, a palavra Kohen, sacerdote. Lá em Malaquias diz que os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento. E o Senhor nos fez reis e sacerdotes para o seu reino. E hoje vive essa palavra assim. Viva de forma digna de um representante de Deus. E responda para si mesmo. Quando as pessoas olham para mim, elas veem um representante de Deus? Esse é o Hebraico 365. Essa é a palavra 117 do Hebraico 365, a palavra Berakah, bênção. E hoje vive essa palavra assim, de todo o seu coração. Abençoe as pessoas, mesmo aquela que você pensa não ser digna da sua palavra de bênção. E responda para si mesmo. Eu tenho me considerado uma pessoa abençoada, uma pessoa que reclama do que falta ou do que eu acho que falta. Esse é o Hebraico 365. Essa é a palavra 118 do Hebraico 365, a palavra Shemesh, sol. Lá em Malaquias diz que haverá o sol da justiça, um belo título aí para o nosso Senhor Jesus. E hoje vive essa palavra assim. Tome aí 10 minutos de sol durante a manhã, durante a tardezinha, mas deixe o sol fazer o que precisa fazer aí na sua pele, trazendo vitaminas aí para o seu corpo. E responda para si mesmo. Eu tenho aceitado a luz da palavra interferir na minha vida? Esse é o Hebraico 365. Essa é a palavra 119 do Hebraico 365, é a palavra Lashon, língua, linguagem. Lá em Sofonias diz, darei uma linguagem pura ao meu povo. E hoje viva essa palavra assim. Se coloque em um lugar de honra. Evite palavras torpes, palavras de baixo calão. Isso afeta drasticamente a sua imagem diante do outro. E responda para si mesmo. A minha língua tem sido usada para curar ou para ferir? Esse é o Hebraico 365.
Essa é a palavra 120 do hebraico 365, é a palavra menorá, ó, candelabro. E a palavra de Deus diz: e fareis um candelabro de ouro puro. E hoje vive essa palavra assim: seja luz, seja direcionamento para os que estão ao seu redor. E responda para si mesmo: o que eu posso fazer para manter a minha lâmpada acesa nos dias difíceis da vida? Esse é o Hebraico 365.